Queridos, graça e paz a todos. Quero expressar minha alegria, gratidão ao Senhor pelo privilégio que eu tenho de estar aqui mais uma vez com os irmãos, com esta igreja, para juntos cultuarmos, adorarmos ao Senhor. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã a exposição da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, do verso 18 até o verso 25. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar, pedir mais uma vez a bênção do Senhor, nós possamos ser agraciados pelo entendimento da palavra, pela edificação, alimentados por esta palavra. Pai bondoso, nós rogamos, pedimos que o Senhor venha agora falar a cada um de nós. Nós lemos a Tua palavra, carecemos do auxílio do Espírito Santo para que o nosso coração possa ser encontrado, preparado para receber a Tua palavra. Carecemos do auxílio do Espírito Santo para que a nossa mente seja iluminada e assim, Pai, nós possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós por meio desta palavra. Que o Senhor venha nos abençoar, nos edificar nesta manhã. É no nome de Cristo que oramos e pedimos. Amém. Meus queridos, nós estamos aí nos aproximando da data do Natal e eu, particularmente, acho a data do Natal belíssima. A cidade fica decorada, a gente encontra muitas luzes por aí, as pessoas parecem ficar mais próximas umas das outras, as famílias se reúnem na véspera do Natal e até mesmo no dia do Natal para confraternizar, e a gente encontra muita beleza em tudo isso. Todavia, é preciso que fique claro para nós que a maior beleza do Natal não se restringe a essas coisas. A maior beleza do Natal é Jesus Cristo, é o nascimento do nosso Senhor e Redentor. Ele é o real significado do Natal. E quando a gente olha para essa realidade, infelizmente, o que podemos perceber é que existem distorções sobre o real significado do Natal. Nos nossos dias, por exemplo, o Natal até possui uma mensagem bela de paz, de amor, de felicidade, de esperança, de comunhão, mas a gente encontra todas essas mensagens que estão aí incluídas no Natal, desprovidas daquele que é a fonte de todas essas coisas, de Cristo. Então a gente tem um problema quando a gente olha para essa realidade. Nós não podemos também nos esquecer que vivemos em um mundo cada vez mais secular. Se Deus existe ou não, não há tanta preocupação com isso. Mas se Ele existe, Ele não toca muito a nossa realidade. Logo, um Feliz Natal tem sido trocado por boas festas ou concorre com boas festas. O nascimento de Jesus, o seu real significado, tem sido deixado de lado e acaba concorrendo com Papai Noel e os seus presentes. Não é incomum a gente encontrar até mesmo irmãos que, diante de tanta distorção que a gente tem no Natal, não serem a favor
de que a gente comemore e que a gente celebre o Natal. Eles olham para a realidade do Natal e dizem, olha, há muita distorção, a gente está muito distante daquilo que realmente significa o Natal, então por que comemorar? Por que celebrar o Natal? Eu creio que este não é o melhor caminho, não é este o caminho que nós devemos tomar. É claro que nós devemos tomar os devidos cuidados com essas distorções, e para que isso aconteça, nós sempre precisamos recorrer à palavra de Deus. Nós sempre precisamos ser rememorados daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o nascimento de Jesus, a fim de que a gente possa celebrar, a fim de que a gente possa adorar e ter um momento de gratidão ao Senhor no final do ano, pelo nascimento do nosso Redentor. Eu sei que essa igreja tem feito isso, eu tenho acompanhado aí, e os irmãos tiveram cantata de Natal, sermões voltados para a temática do Natal. Eu sei que essa igreja tem tido essa preocupação com essa realidade, com o real significado do Natal. E hoje eu quero trazer uma contribuição acerca disso. Nós iremos hoje pensar mais uma vez sobre o real significado do Natal, olhando para esse texto que fala do seu nascimento. A gente encontra dentro dos evangelhos, especialmente em Mateus e Lucas, duas narrativas que propõem um anúncio sobre o significado do nascimento de Jesus. A gente tem um registro em Lucas, no capítulo 1, do verso 26 até o verso 38, em que o anjo Gabriel aparece para Maria com o objetivo de lhe explicar sobre a sua gravidez, mostrando que ela estava ali grávida daquele que é o Redentor, daquele que é o Salvador. E a gente encontra aqui em Mateus um outro registro que também fala sobre a anunciação do nascimento de Jesus. A gente não tem informação nesse texto se era o anjo Gabriel ou não, mas a gente tem um anjo que vem, aparece a José, agora é José quem é explicado, que recebe a explicação sobre o nascimento de Jesus, e ele aparece em sonho para dar uma explicação para José sobre aquilo que estava acontecendo com Maria, aquela com quem ele estava para se casar. A situação de Maria aqui é apresentada para nós em um primeiro momento como uma situação bem complicada. Socialmente falando, ela estava em uma situação perigosa. Por causa da gravidez, Maria poderia ser acusada de ter cometido adultério. Ela estava grávida, a gravidez não era resultado do seu relacionamento com José, eles estavam ainda em um processo de compromisso, aquilo que poderíamos chamar hoje em dia de noivado, só que eles não tinham coabitado, não tinham tido uma relação íntima, então o filho não era de José. E ele estava ponderando sobre isso, sobre essa realidade, ele estava a ponto de deixar Maria, só que ela estava em uma situação complicada. O versículo 18 diz que Maria estava desposada com José, ela tinha um compromisso com ele, e uma vez que José a abandonasse, ela seria exposta socialmente como uma adúltera. Ela poderia até mesmo ser apedrejada até a morte, pois essa era a sentença para o adultério nesta época. Ou seja, nós temos aqui um cenário de muita dificuldade para Maria. O versículo 19 diz que José era um homem justo, ele não queria infamar Maria, ele não queria de alguma forma trazer danos para a sua reputação, e por causa disso ele estava então disposto, resolvido a deixar Maria em secreto. Só que o anjo do Senhor aparece então para lhe explicar o que estava acontecendo. E é interessante, quando a gente vai para os versos 24 e 25, nós encontramos, depois dessa explicação, José acordando do seu sono, ele então resolvendo obedecer à voz do Senhor, e ele então fica com Maria, ele continua com Maria. É claro, meus irmãos, que o foco da mensagem aqui desse texto não é sobre as atitudes de José. E olha aqui, as suas atitudes aqui são admiráveis. Nós estamos falando de um homem aqui que se apresenta no texto para nós, na narrativa, como alguém muito justo. As suas atitudes aqui são admiráveis. Quando a gente vai para o texto de Lucas, que temos a anunciação para Maria, as atitudes de Maria também são admiráveis. Mas o foco do texto não é esse. O foco do texto é nos falar sobre Jesus.
sobre a criança que estava no ventre de Maria. O foco do texto, e aí a gente tem isso muito claro dentro do contexto do capítulo 1, é mostrar para nós qual é a identidade daquele que estava para nascer. A gente encontra aqui, dentro do capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, informações que o evangelista traz para nós sobre a genealogia de Jesus. E ele traz isso para mostrar a identidade de Cristo. Mateus tem como propósito anunciar que aquele rei prometido no Antigo Testamento, prometido inclusive em aliança com Davi, quando Deus faz uma aliança com Davi, ele nasce. Ele está agora para nascer. Então, a identidade dele está sendo apresentada aqui. E agora, no verso final, nos versos finais, a gente tem essa identidade sendo apresentada por meio da anunciação, da explicação sobre o seu nascimento. Esse texto aqui nos mostra, então, quem é o Jesus que nós devemos celebrar no Natal. E eu quero, então, a partir de agora, pensar com vocês, destacar com vocês, quem é esse Jesus que nós devemos celebrar, adorar no Natal. Primeiro, queridos, nós podemos ver do verso 18 ao 20, que o Jesus que nós devemos comemorar, celebrar no Natal, é o Jesus que nasceu sobrenaturalmente. É isso que a gente tem de modo inicial nesse texto aqui. Verso 18 a 20 dizem assim esses versos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que a gente tem um destaque do nascimento sobrenatural de Jesus em 2 versos. A gente tem no verso 18, o verso que inicia, que faz uma introdução sobre o anúncio do anjo a José. Nele a gente tem a descrição de que o que estava sendo gerado, o menino que estava sendo gerado no ventre de Maria, era obra do Espírito Santo, era resultado, era pelo Espírito Santo. E quando a gente vai para a parte B do verso 20, a gente tem o próprio anjo dizendo a José: José, o menino que está sendo gerado, que está sendo concebido no ventre de Maria, é gerado pelo Espírito Santo. No versículo 20, as cláusulas que a gente tem aí da declaração do anjo têm importância para aquilo que está sendo anunciado. Observe que no primeiro momento aí na parte B do verso 20, a gente tem a saudação do anjo dizendo: José, filho de Davi. E isso conecta a concepção virginal de Jesus à genealogia de Davi. É como se o anjo estivesse dizendo: olha, aquele que está sendo gerado no ventre de Maria é o cumprimento da promessa de Deus a Davi de enviar alguém que sentaria no seu trono e que dele já não mais sairia. Ele está conectando o nascimento de Jesus a José, que era um descendente de Davi. Tanto é que a genealogia vem demonstrando isso, vem ligando a genealogia, aqueles que estão aqui como ascendentes de Jesus, apontando para o descendente, Cristo, como aquele que vem dessa linhagem de Davi. O Espírito Santo é aqui colocado e apresentado claramente como o autor dessa vida. É aquele que está gerando, mas José tem um papel a cumprir. José seria uma espécie de pai adotivo aqui de Jesus. Ele tem um papel de importância no nascimento de Jesus. A declaração, não temas receber Maria, tua mulher, refere-se à triste solução que José estava de alguma forma disposto a ter sobre a gravidez de Maria. Com isso, o anjo assegura a José que as coisas não estavam como se aparentavam ser para ele. Aquilo que parecia ser infidelidade de Maria, na verdade era a fidelidade de Deus para com o seu povo, era a fidelidade de Deus para a promessa que ele havia feito lá no Antigo Testamento. Maria não tinha traído José como ele estava pensando que a situação se apresentava dessa forma, como ele estava pensando que tinha acontecido. O anjo está dizendo: olha, José, você pode receber Maria,
Você pode receber aquele que está no seu ventre, pois ele é gerado, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Queridos, essa verdade de que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de modo sobrenatural deve ser muito clara para nós. E mais, ela deve ser inegociável para nós, uma vez que ela é importante para a fé cristã. Quando a gente vai para o Credo dos Apóstolos, a gente encontra no segundo parágrafo uma sentença que fala sobre o nascimento de Cristo, e lá é apontado que o seu nascimento é sobrenatural. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Quando a gente olha os textos dos pais da igreja, a gente encontra essa mesma confissão sendo anunciada. Quando a gente vai para os reformadores, para a teologia da reforma protestante, essa mesma verdade também é defendida. Até mesmo a nossa confissão de fé, ela também destaca, ela faz um destaque especial para o nascimento sobrenatural de Jesus. Por mais que a ciência, por mais que os céticos dos nossos dias venham dizer que isso é impossível, ou pode ser até mesmo loucura, queridos, nós não podemos negociar essa verdade. Por mais que muitas teologias e teólogos dos nossos dias que são descompromissados com a palavra de Deus venham dizer, olha, é mais uma criança que nasceu, é mais um menino, muito especial, tudo bem, mas não é assim um nascimento sobrenatural. Queridos, nós não podemos aceitar isso. Esse tipo de distorção não pode enraizar na nossa mente nem no nosso coração. Nós não podemos aceitar esse tipo de distorção quando nós pensamos sobre a realidade do Natal. Sabe por quê? Se a gente negocia ou nega essa verdade, nós teremos sérios problemas para a nossa caminhada cristã e para o nosso relacionamento com Deus. Se Cristo nasceu como qualquer outra criança, logo ele não é filho de Deus. Logo, ele não é sem pecado. Ele seria um pecador, como nós somos. Qual é a implicação disso? A cruz não faria sentido. A morte de Cristo na cruz não seria uma morte salvífica para nós. A gente teria um sério problema na nossa salvação, se esse menino tivesse nascido como qualquer outra criança. Se Jesus tivesse nascido naturalmente, ele seria um pecador como nós. E um pecador como nós não resolveria o nosso problema diante de Deus. Essa concepção sobrenatural aqui, então, aponta para a divindade de Cristo. É aquilo que a gente encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 1, quando ele fala do Verbo, que estava com Deus, que era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos falando de Deus, que veio até nós por meio do Filho, se encarnou, habitou entre nós, com um propósito muito grande, o propósito de nos salvar. Além disso, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai encontrar Jesus fazendo milagres, a gente vai encontrar esse mesmo Jesus aqui ressuscitando mortos, a gente vai encontrar esse Jesus ressuscitando, o milagre da ressurreição, ascendendo aos céus. E aí a pergunta que eu faço para vocês nessa manhã, qual seria a dificuldade de aceitarmos então o seu nascimento sobrenatural? Se ele faz milagres, se ele cura, se ele ressuscita dentre os mortos, se ele ascende ao céu, qual seria a nossa dificuldade de aceitar a sua chegada como uma chegada sobrenatural? Aqui nós podemos aprender nesse primeiro destaque que o verdadeiro Natal é sobre um milagre, irmãos. Essa é a mensagem do Natal. O verdadeiro Natal é sobre um milagre. Deus Pai enviou o seu Filho, concebido pelo Espírito Santo, nascido de mulher, de forma miraculosa ao mundo. Ao falarmos de Natal, ao entendê-lo de modo bíblico, e é esse o entendimento que nós devemos ter, nós estamos falando de algo absolutamente singular. Nós estamos falando de Deus descer ao mundo, revestir da nossa humanidade. Deus se fez homem, nasceu entre nós. Esse é o Natal que nós devemos celebrar. Esse é o Natal que nós devemos comemorar. Mas ainda há um segundo aspecto aqui sobre o Natal que nós devemos celebrar. E o segundo aspecto pode ser visto no verso 21.
Nele nós iremos ver que Jesus veio ao mundo com uma sublime missão. Se no primeiro momento ele veio para o nascimento sobrenatural, no segundo momento a gente precisa entender aqui no verso 21 que ele veio ao mundo com uma sublime missão. Percebam e vejam qual é esta missão. O anjo continua dizendo: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui o anjo diz a José que o bebê será um menino e o seu nome tem de ser Jesus. Olha, está nascendo, é concebido pelo Espírito Santo, mas quando nascer é para colocar o nome de Jesus. Por quê? Porque o seu nome descreveria a sua missão. O seu nome descreveria aquilo que ele veio fazer. Qual é a sua missão? Salvar o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus, meus irmãos, é a forma grega do nome hebraico Josué. E o nome Josué significa o Senhor salva, o Deus é salvação. E é isso que Jesus veio fazer. É Deus conosco para nos salvar. Ele veio para salvar o povo do pecado deles. Ele veio para salvar aqueles que, como Paulo descreve no início da sua carta aos Efésios, aqueles que foram eleitos nele antes da fundação do mundo. Ele tem um povo, e ele veio para morrer na cruz, para que esse povo seja salvo dos pecados. Meus irmãos, aqui a gente aprende que Jesus veio para nos salvar da maior tragédia da história, que é o pecado. Ele veio para nos salvar do maior problema que a gente tem, que é o pecado. Por causa da desobediência dos nossos pais no Jardim do Éden, a humanidade toda cai em pecado. Todos são pecadores. Nós já nascemos dessa forma. Todos já nascem em pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diante de Deus, queridos, o nosso pecado não poderia e não pode ser descartado como algo sem importância. Porque Deus é santo, queridos. Nós tivemos o nosso momento de contrição aqui e nós pedimos perdão para aquele que é santo. O nosso pecado não pode ser descartado diante dele. Logo, a nossa condição como pecadores nos colocou debaixo da ira desse Deus. Por causa do nosso pecado, jamais, por conta própria, nós conseguiríamos resolver esse problema com Deus. Nós jamais conseguiríamos ir até Deus a fim de solucionar o problema. Nós jamais iríamos querer ir até Deus para solucionar esse problema. O que Deus faz então? Graciosamente, Ele vem até nós para solucionar o nosso problema. Ele envia o seu Filho para resolver o problema que nós tínhamos com Ele. Eu acho isso aqui maravilhoso, irmãos. Isso aqui coloca o cristianismo, a fé cristã, assim, bem separada das outras religiões. Nas outras religiões, a gente sempre vê a tentativa do homem chegar até Deus. É sempre um caminho do homem rumo à sua divindade, ou aos seus deuses, religiões aí que têm divindades no plural. Com a fé cristã é totalmente diferente. A fé cristã mostra para nós a impossibilidade de chegarmos até Deus. Mas ela é graciosa, ela mostra para nós que esse Deus veio até nós na pessoa do Filho. Natal é isso, irmãos. Nessa data nós celebramos e nós agradecemos a Deus por sua graça, por sua misericórdia, por sua providência em nos dar o seu Filho para resolver o nosso maior problema, o problema do pecado. Todas as calamidades que há no mundo têm a sua raiz no pecado. O pecado é o problema de todas essas calamidades. E Jesus veio para resolver a raiz do problema. Ele veio para solucionar o nosso pecado. Hoje em dia, queridos, nós não vivemos mais debaixo da ira de Deus.
Já parou para pensar isso no dia de hoje? Você já não tem mais um Deus irado contra você? Você está unido de tal forma a Cristo que Deus já olha para você de uma maneira totalmente diferente no dia de hoje? Não há mais um Deus irado contra você. Você não é mais filho da ira, mas em Cristo você foi adotado agora para ser filho desse Deus. Olha que situação, olha que realidade maravilhosa nós nos encontramos. Jesus na cruz, irmãos, pagou o preço do nosso pecado. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Ele tomou sobre si a ira que era para ser despejada sobre nós. Ele aplacou a ira de Deus, para que nenhuma gotinha dela caísse sobre nós. Essa é a missão, esse é o nome, Jesus. Deus salva. Ele veio para salvar o seu povo, os pecados deles. Queridos, nós não podemos nos esquecer que há um aspecto sombrio no Natal. O Natal, meus irmãos, fala daquele que nasceu para morrer, para que nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, viéssemos a viver. O Natal fala daquele que é o autor da vida, é a própria vida, vindo e entregando a sua vida por nós, para que nós que estávamos mortos, pudéssemos viver e ter vida em abundância com Ele. Então há um aspecto sombrio no Natal. A mensagem do Natal fala do nascimento de Cristo, mas ela não pode ser desconectada da cruz de Cristo. Ele já nasceu sendo direcionado para a cruz. Cruz que era minha, cruz que era de vocês. Ele foi direcionado para lá. Infelizmente, essa verdade não é tão apreciada nos nossos dias. Jesus, o Salvador, não é tão querido por muitos, como deveria ser. As pessoas preferem mais um Jesus fabricado, um Natal despersonalizado, distorcido. As pessoas preferem mais um Natal que anuncia um Jesus diferente, um Jesus que pode ser usado no comércio, um Jesus que parece muito o gênio da lâmpada, sabe, do Aladim. Você esfrega, faz seus 3 pedidos, e ele então faz acontecer. Parece que esse Jesus, ele é mais querido pelas pessoas. As pessoas preferem mais o Jesus que traz prosperidade material, que pode multiplicar os seus bens, mas o Jesus Salvador, o Jesus das Escrituras, é o Jesus que veio como um milagre para nos salvar. Esse Jesus que nós devemos celebrar no Natal. É a Ele que nós devemos curvar em adoração, nos curvar em adoração. É este Jesus. Terceiro, do verso 22 ao 23, a gente tem ainda mais um ensino sobre o Jesus que nós devemos celebrar. Nesses versos nós podemos ver que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus para ser Deus conosco. O anjo continua: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui o anjo esclarece que o nascimento de Jesus não foi fruto do acaso. Não foi resultado de traição de Maria, e muito menos fruto do acaso. Mas sim o cumprimento da promessa de Deus. O nascimento de Jesus indica a fidelidade de Deus para com as suas promessas e para com o seu povo. O anjo aqui cita a profecia de Isaías no capítulo 7, verso 14, mostrando que Jesus é o Messias que há muito tempo foi prometido a Israel. Com essa citação a gente aprende, e isso precisa ficar claro para nós, que nós devemos ler o Antigo Testamento a fim de ver Cristo nele. Porque o Antigo Testamento fala, anuncia, aponta para Cristo. É claro que não são só os profetas
que profetizaram sobre a vinda do Messias, mas todo o Antigo Testamento aponta para ele. Jesus, irmãos, é o cumprimento da promessa de Deus de providenciar um descendente para Eva. Lembra lá de Gênesis 3,15, quando ele diz que a mulher daria à luz a um filho e ele esmagaria a cabeça da serpente? Pois bem, ali nós temos um proto-evangelho, um início de um evangelho, apontando para Cristo. O pacto que Deus faz com Abraão é um pacto que apontava para Cristo. Quem aqui não se lembra do episódio em que Abraão tem que levar o seu filho para ser sacrificado, mas na hora do sacrifício, Deus providencia um cordeiro. Pois bem, aquele cordeiro apontava para Cristo. Quando a gente olha para a instituição da Páscoa no Antigo Testamento, o cordeiro da Páscoa, os sacrifícios, o tabernáculo, o templo, tudo apontava para Cristo. E o anjo aqui está fazendo uma citação do Antigo Testamento para dizer: José, é a fidelidade de Deus o que está acontecendo. Ele está sendo fiel às suas promessas. Ele está cumprindo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. E observe que o anjo destaca nessa citação que a virgem dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome Emanuel aqui é uma referência para quem Jesus é, já que o seu nome Jesus destaca a missão. A missão dele é salvar. O nome Emanuel é quem ele é, quem Jesus é. Ele é Deus conosco. A gente tem aqui mais uma verdade maravilhosa. Jesus é Deus conosco. Ele não foi Deus conosco apenas na sua vinda para nos salvar, mas Ele continua por meio do Espírito Santo sendo Deus conosco ainda hoje. É interessante como Mateus trabalha essa citação do anjo. É interessante como ele coloca isso no Evangelho para mostrar essa realidade para os fiéis. A gente tem no começo, então, Mateus falando sobre essa verdade. Quando a gente vai para Mateus 18, verso 20, a gente vê que Jesus é Emanuel, Ele é Deus conosco para purificar a sua igreja. Jesus promete, dizendo: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A gente sabe que esse texto fala de disciplina, indicando a realidade de disciplina para os cristãos. Mas é interessante Jesus destacar que Ele está com o seu povo, porque isso indica para nós, meus irmãos, que quando os líderes da igreja disciplinam alguém que não quer se arrepender dos seus pecados, não quer abandonar os seus pecados, Jesus se faz presente com a liderança da igreja. Jesus se faz presente com a liderança da igreja. Ele é Deus conosco, inclusive nessa hora, para purificar a sua igreja. E aí Mateus termina o seu evangelho, mais uma vez destacando que Jesus é Deus conosco. Aí em Mateus 28, verso 20, a gente tem a mesma realidade, porque Jesus promete aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada, é para vocês irem, pregarem o evangelho, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco, queridos. Ele é aquele que impulsiona, que empodera a sua igreja para compartilhar das suas boas novas, do seu evangelho. Como é bom saber disso. Como é consolador saber que Jesus é Deus conosco. Diante dessa verdade, a gente pode encarar as dificuldades da nossa vida, sabendo que não passamos sozinhos por ela. Ainda que alguém te abandone, ainda que seus familiares venham te abandonar, você não passa sozinho por nenhuma dificuldade. Foi isso que funcionou como combustível para o salmista no Salmo 23, verso 4. Ele chega a dizer: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele está dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não vou temer, porque eu não passo sozinho por ela. Natal é isso, irmãos.
é comemorar e celebrar o nascimento daquele que é o cumprimento da promessa de Deus, de ser Deus conosco. Os versículos 24 e 25 encerram e registram para nós que, quando o anjo terminou de falar, José desperta do seu sono, ele creu naquilo que foi explicado a ele, anunciado a ele, ele faz como o anjo lhe ordenara, ele recebe Maria como esposa, não coabitou com ela, espera o nascimento do menino. E ele coloca o seu nome de Jesus. Queridos, algumas aplicações para que a gente finalize esse momento de reflexão. Mesmo diante das distorções da mensagem do Natal em nossa época, não podemos deixar que essas coisas nos impeçam de apreciar o real significado do Natal. O Natal, queridos, é uma excelente data para rememorarmos essas verdades bíblicas sobre o nascimento de Jesus. É um tempo maravilhoso para recordar o nascimento de Cristo e assim nos maravilharmos diante do nascimento do nosso Redentor. Fazendo isso com gratidão, fazendo isso com o reconhecimento de que Deus é maravilhoso, que Ele age com graça sobre graça em nosso favor. Natal é uma boa data para a gente rememorar essas coisas. A gente se esquece que as verdades bíblicas, elas necessitam de repetição. Elas necessitam de repetição, senão a gente acaba esquecendo. Por isso que é importante, num momento como esse, rememorar aquele que nasceu, aquele que veio para nos salvar. Natal, irmãos, é uma excelente data para evangelização. Já viram quanto que o cenário se torna mais propício para evangelizar? O Natal traz uma abertura para testemunharmos Jesus. As pessoas ficam mais próximas. Talvez você encontre familiares que há muito tempo não via, pessoas que não são cristãs. Você tem uma oportunidade de anunciar o verdadeiro Natal para essas pessoas, seu momento de confraternização com a sua família. Por isso que Natal é uma data belíssima, desde que não seja contaminado pelas distorções que a gente tem no nosso tempo. Mas nós temos a palavra de Deus, nós somos o povo das Escrituras, não é mesmo? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não é mesmo? Então nós temos a palavra de Deus para celebrar o verdadeiro Natal com o seu real significado. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. Que Deus continue nos capacitando para isso. Vamos orar?